Se prepara aí na poltrona, aperta o cinto, porque o bicho tá pegando em Brasília, pessoal. A gente já começa aqui, né, com a Câmara, né, votando, iniciando a votação da isenção do IR após críticas, segundo o jornal esquerdista aqui, o Metrópolis. Além disso, a gente vai ver a TV Lula criticando Donald Trump essa semana, que é uma semana decisiva, né? Que tem a reunião da ONU amanhã, que o Lula vai participar e falar antes do Trump. Além disso, a gente vê aqui o comentarista aí, o André Marsiglia, né, jurista também, que foi convidado para um programa, né, para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, né, e ele fala uma coisa inusitada sobre uma tal de interpretação criativa da Constituição. A gente vai ver tudo isso e muito mais, então já chega dando aquele like e a gente começa aqui justamente com uma notícia do Metrópolis, né, falando que, que a Câmara está sendo alvo de críticas, tá? E por isso ela deve avançar com a isenção do IR. O projeto de lei está parado na casa desde a aprovação do requerimento de urgência, que foi no dia 21 do mês passado, 21 de agosto. Então, pessoal, após a aprovação de pautas que geraram muito desgaste diante da opinião pública, né, segundo o jornal aqui, o presidente da Câmara, Hugo Mota, quer retomar, né, junto aos líderes partidários, as discussões sobre o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. A ideia dos parlamentares é debater uma proposta com maior apelo popular após o Congresso sair desgastado com aprovações da proposta da emenda da Constituição, da blindagem e do PL da anistia. Pessoal, ambos essas duas PECs aqui, na verdade, a PEC da blindagem e o PL da anistia, nenhuma saiu conforme o esperado, né? A PEC da blindagem pautou tudo, menos a tirar o foro privilegiado de deputados e senadores, né? Então, não serviu para nada. Já o PL da anistia fala em dosimetria, não é a anistia que os Estados Unidos espera, ampla, geral e restrita. Quer dizer, nenhuma dessas PEC ou PL serviu para coisa nenhuma, né? No final do dia. Foi uma vergonha isso, né? Conseguiram deturpar ambas. Bom, a proposta é uma das prioridades do governo Lula, né? Que foi prometida em campanha eleitoral de 2022. Olha só, o governo já está chegando ao final e o Lula nem isso conseguiu fazer, pessoal. Não conseguiu fazer exatamente nada no governo. Zero. Me conta aí nos comentários, você que é lulista, que está aqui por acaso, nesse canal, me conta aqui o que o governo Lula fez até agora. Eu não vi ele fazer absolutamente nada, pessoal. Não tirou nada do papel, nem isso aqui da proposta dos 5 mil reais de isenção, né? Requerimento de urgência do projeto que trata da isenção do IR foi aprovado em 21 de agosto e, a contragosto do relator, o texto ainda não chegou ao plenário da Câmara por falta de acordo. O principal impasse está na forma de compensação, atualmente prevista pelo aumento dos impostos, sobretaxando os super ricos. Engraçado, né, pessoal? O governo, ele não é uma opção para o governo cortar na própria carne, né? Diminuir ministérios, né? Diminuir salários, fazer cortes em gastos desnecessários. Quer dizer, isso não é uma possibilidade, né? Cada projeto que ele tem, ele quer aumentar e aumentar o Estado, né? Que já não consegue nem se locomover, né? De tão obeso que está, né? Então, quem paga a conta é sempre o mais pobre no final do dia, né? E taxando os super ricos, pessoal. Alguém pode falar, mas os super ricos não são os pobres. Pessoal, taxa um super rico, o super rico vai embora do Brasil, né? Simples assim, vai para um país mais interessante. E aí, quando ele vai embora do Brasil, ele leva a empresa dele, que tem milhares de funcionários, né? Pagando salário, pagando tudo direitinho. Então, é uma miopia achar que taxar super ricos é uma solução para qualquer coisa, né? Que seja. Bom, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né, o Renan Calheiros, disse na segunda-feira passada
que vai colocar em pauta um projeto próprio para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Nas redes sociais, o Calheiros diz que a intenção é acelerar a tramitação da proposta para poder valer a tempo do ano que vem, diante do princípio da anualidade e da lentidão inegável da tramitação da Câmara. Tá aí. Então, pessoal, muita historinha, né? E pouca prática no final do dia. Próxima notícia aqui, a gente vê a TV Lula, né? Falando aqui, reclamando justamente do governo do Trump, né? Falando que agora o Pentágono não vai mais liberar, né, que os jornalistas escrevam qualquer coisa, justamente porque o Pentágono, pessoal, é o departamento lá de inteligência de guerra dos Estados Unidos, né? Nada mais justo que ele não deixar vazar qualquer tipo de informação que seja de cunho, enfim, que seja alguma coisa que não possa ser divulgada na mídia, né? Então, nada além disso, né? Não tem nenhum tipo de censura aqui. Vamos ouvir. Pra você ter uma ideia, ontem o Pentágono lançou um documento de 17 páginas com novas diretrizes para os jornalistas que trabalham lá. São 90 jornalistas que são credenciados pelo Pentágono e agora, para divulgação de qualquer notícia, eles vão antes ter que submeter essa notícia, não obrigatoriamente o texto, mas enfim, o assunto, a um funcionário do Pentágono apropriado, né, designado para isso, para então poder publicar, mesmo que a informação não seja classificada, como eles chamam aqui, mas confidencial, nas nossas palavras. E tudo isso, os jornalistas vão ter que avisar por escrito que estão cientes desse novo documento de 17 páginas, dessas novas diretrizes, e quem não seguir as diretrizes pode ter a credencial suspensa. Lembrando que logo em fevereiro, logo depois que tomou posse, o Pete Hegseth, que a gente viu ali na imagem, que aliás não tem nenhum... Pessoal, nada mais justo, né? Os Estados Unidos está envolvido e intermediando diversos conflitos ao redor do mundo. Imaginou vazar algum tipo de mensagem e complicar a vida dos Estados Unidos, né? Soberania ou qualquer outro tipo de coisa, em função de uma mensagem vazada por um jornalista, né? O Pentágono, pessoal, é um departamento de guerra, né? Realmente, as coisas têm que ser tomadas, né, de acordo aí com o grau de prioridade realmente de cada governo, né? Acredito que não esteja errado, né, os Estados Unidos sendo a maior potência mundial, né, falando globalmente, não tem como ser diferente, né? Não nesse momento, por exemplo, tem guerra da Ucrânia acontecendo, né? Os Estados Unidos quase tirando o ditador Maduro, tendo Cuba, tendo Nicarágua, tendo um monte de ações ao mesmo tempo, é muito complexo para os Estados Unidos, né? Liberar qualquer tipo de informação. De comando, né? Ele foi militar, mas não subiu no ranking da organização, né? Normalmente é um militar de alta patente que assume o Pentágono. Não é o caso do Pete Hegseth, ele era comentarista da Fox News, que é o canal de TV mais favorável a Donald Trump. O Pete Hegseth tinha mandado suspender 4 veículos de imprensa tradicionais, como NBC, New York Times, o Político, que é um site de notícias muito respeitado aqui nos Estados Unidos, e a NPR, que é pública e que o Donald Trump tirou praticamente toda a verba para acabar com a NPR. Bom, isso tudo para dizer que os jornalistas agora vão ficar melindrados de fazer perguntas, né, e de tentar publicar o que quer que seja, porque tudo vai ter que passar pela aprovação do Pentágono. O porta-voz do Departamento de Guerra disse que isso é uma medida muito de bom senso, muito fácil de entender e que eles querem continuar com a transparência do Departamento de Guerra. É isso aí, pessoal. Mas como foi falado ali, departamento de guerra, né? Então, realmente, deve-se haver aí no mínimo, né, alguma coisa desse tipo aí realmente para verificar se não vão ser divulgadas informações que não devem, né? Pessoal, próxima notícia aqui, o André Marsiglia rebatendo o convidado aí no programa aqui do William Vac, né, que mostra que quem está brigando com as regras do jogo é o Supremo, usando uma interpretação criativa da Constituição. Vamos ouvir aqui no Não é o caso de seguir
os milhões de eleitores que se identificam com o bolsonarismo. É o caso de eliminar quem brigou com as regras. Mas esse eleitorado está aí. Esse eleitorado tem que ser respeitado. Obrigado, André, William. por favor. Agora, o problema é perguntar quem brigou com as regras, né? Porque eu acho que está todo mundo brigando com as regras em nome de não brigar com as regras, né? Nós temos também instituições que estão brigando com as regras. Nós, por exemplo, aqui falamos da questão da anistia, veja, não é a minha opinião, é o que está escrito na Constituição. Se ela não é boa, que se refaça, mas não que se interprete ao bel prazer. Então, a questão da anistia é isso, está expresso lá o que não pode ser anistiado. Então, esse é o problema. A gente passou a interpretar coisas da Constituição que não estão no texto. E isso é brigar com as regras também. E isso tem sido feito pelas nossas instituições, pelos nossos ministros. Nós temos acompanhado isso desde 2019. Veja, nós temos nesse caso, para não entrar no mérito, enfim, isso é dito e sabido, né? O ministro Moraes é um ministro relator que, enfim, é também tido como vítima dessa história toda. Como é que você pode ter uma pessoa que é vítima e, ao mesmo tempo, ser julgador? Isso é também ir contra as regras. Nós tivemos diversos, a Vaza Toga, chamada assim, né? Vaza Toga 1, a Vaza Toga 2, 3, 4, quantas mais serão necessárias para a gente entender que nós temos instituições que estão brigando com as regras também em nome de colocar as regras no lugar. Então, esse é o ponto. Qual é existe uma briga com as regras que é melhor que a outra, ou nós estamos aqui apenas escolhendo um lado dessa trincheira mais adequado de acordo com o que a gente pensa? E outra, eu não consigo enxergar uma democracia em que nós desejamos simplesmente nos livrar, como foi dito, né? Nos livrar desse ou daquele. Acho que democracia não se livra de ninguém. Ao contrário. Não, eu acho que foi uma força de expressão. Não, claro. Enquadrou, pessoal, deu uma enquadrada aqui no William Vac, que não deu nem graça, hein, que ele chegou a ficar branco aqui. Claro, mas mesmo politicamente, mesmo no sentido de desidratar ou de... enfim, porque senão nós precisaremos, de novo, chegar à conclusão de que o povo é o problema, né? O povo é que está seguindo o líder errado, o povo é que precisa ser... E aí a gente vai terminar com também uma frase que foi dita dentro do STF, o povo precisa ser recivilizado. Então, e se nós não nos pacificarmos com o povo, não há pacificação possível. No fundo, é isso. É uma provocação intelectual fortíssima que você está fazendo. Porque, no fundo, o que você está dizendo é como é que a gente pode definir a possibilidade de uma anistia ou não, se o valor absoluto é o da preservação da regra democrática e aquelas instituições para isso designadas são as que violaram a regra democrática. É isso que você está dizendo. O que você está dizendo é que quem tem que preservar a Constituição tem sido o mais ativo em não preservá-la, que é o Supremo. O centro do seu argumento é esse. Tá aí, pessoal. Me diz o que você acha nos comentários. Aproveita aí para curtir esse vídeo para aumentar o alcance e fortalecer esse canal. Não é inscrito ainda? Se inscreve no canal, habilita o sininho. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais às 19 horas em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.